Graça e paz, irmãos. Hoje eu vou ler um versículo para a vossa meditação. Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, tudo permanecerá inabalável. Agora nós vamos louvar o hino, Senhor. Eu consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer.
Graça e paz, irmãos. Agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade que temos de estar reunidos, irmãos, para nos deleitarmos, não é isso? Na palavra do nosso Deus. Eu chamo os irmãos para que a gente possa louvar o cantor cristão número 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Irmãos, vamos fazer uma leitura, irmãos, para que a gente possa fazer a meditação no capítulo 15 de Lucas, a parábola do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, do 11 ao 24, que diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vamos orar, amados irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, glória e honras a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai bendito, por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos concedendo, Senhor, de fazer esse trabalho, meu Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor, meu Deus, do Teu servo que ministra a Tua palavra, Senhor, para que ele fale, Senhor, meu Deus, sabiamente, com humildade, Senhor, meu Deus, a Tua riqueza, Senhor, para que ele possa Te anunciar sabiamente e humildemente, Senhor, e com confiança em Ti, meu Pai. Abençoa, Pai amado, todos que vão ouvir, Senhor, meu Deus, a mensagem, para que tenham seus corações confortados, Senhor, meu Deus, e convencidos da necessidade de Teu Filho Jesus. Para que eles sejam convencidos, Senhor, meu Deus, do Teu amor em perdoar o arrependido. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, faz com que Teu Santo Espírito aplique, Senhor, meu Deus, em nossos corações tudo, Senhor, meu Deus, que o Senhor falar neste momento, Senhor, para que a gente possa viver e ser cheio do Espírito, Pai. Porque se nós formos transformados, Senhor, meu Deus, e cheios do Teu Santo Espírito, o Teu nome aqui vai ser glorificado, Senhor. Então abençoa, Senhor, meu Deus. Abençoa todo esse trabalho, Senhor, para que ele sirva unicamente para a Tua honra e a Tua glória. Dá sabedoria ao Teu servo. Derrama graça, Senhor, meu Deus, abundância de graça sobre a vida do Teu servo, para que ele fale, Senhor, meu Deus, das Tuas misericórdias. Essas bênçãos eu Te peço e agradeço, Senhor, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, para a Sua honra e a Sua glória. Amém, Senhor. Irmãos, essa leitura aqui que nós estamos vendo é uma parábola bem conhecida, a parábola do filho pródigo. Acredito que todos ou muitos já ouviram essa parábola. E é uma passagem muito linda que o Senhor Jesus Cristo ele estava fazendo uma comparação. Ele estava aqui mostrando aqui, ele estava falando para as pessoas e para aqueles fariseus que estavam criticando o Senhor Jesus, dizendo que ele se associava, se ajuntava e comia com publicanos e pecadores. Então o Senhor Jesus Cristo vai mostrar o arrependimento e que quando uma pessoa ela se arrepende, o Senhor está pronto para perdoar. E Ele não faz distinção. Ele mora no alto e santo monte, mas também Ele mora no coração abatido e contrito de espírito, para vivificar o coração, para vivificar o espírito. Irmãos, vejam só, por que Jesus ele está falando dessa passagem aqui? Ele começa dizendo assim, continuou. Por que ele começa? Foram feitas 3 parábolas em cima da crítica que os fariseus tinham feito para com o Senhor Jesus. Então, qual foi essa crítica? A gente vê no capítulo 15, ainda no versículo 1, dizendo assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, vejamos. 3 tipos de pessoas estão sendo faladas aqui. Ele está falando aqui do publicano, inicialmente, dos publicanos e pecadores. E quem eram os publicanos? Para que a gente possa entender o desenrolar da pregação, da exposição do versículo 11 em diante. Quem são os publicanos? Publicanos, irmãos, eram aqueles cobradores de impostos, como o apóstolo Mateus. Levi, conhecido como Levi, ele era um dos publicanos. Ele vivia na coletoria cobrando impostos. Cobrava impostos de Roma. Roma estipulava o valor do imposto. E os publicanos, eles cobravam, eram encarregados de cobrar os impostos ali em Israel.
E o povo não queria isso, essa servidão de se submeter a Roma e ter que pagar impostos. E eles não queriam isso. E eles desprezavam, abominavam essas pessoas. E porque também a gente tem um agravante. Porque muitos publicanos, eles tinham uma prática de quê? Eles acrescentavam o valor. Roma estipulava um valor X e os publicanos, eles pegavam aquele valor na hora de cobrar aquele imposto e eles acrescentavam algum valor. Para quê? Porque depois daquele imposto cobrado, ele entregava a parte de Roma e ficava com uma parte para ele. Ele estava subtraindo de uma forma indevida, ele estava tirando dinheiro que não era lícito para ele mesmo. Então, os publicanos, eles eram desprezados e os fariseus não queriam de forma alguma comunhão com eles. Com os pecadores, eles diziam, como ele diz em João capítulo 7, João 7, versículo 49, ele diz: quanto a esta plebe nada sabe. Quanto a esta plebe nada sabe da lei, é maldita. Ou seja, eles caíam em cima desse povo. Quem não fazia parte daquela elite religiosa, os sacerdotes, os fariseus, os escribas. Escribas eram aqueles doutores da lei, os intérpretes da lei. Eles faziam parte desse grupo dos fariseus. Então, quem eram os fariseus? Nós percebemos nitidamente, irmãos, nós já vimos que quem eram os publicanos. Agora a gente vai ver agora quem eram os fariseus, a quem tanto perseguiram o Senhor Jesus, e quem é o Senhor Jesus Cristo duramente repreendia eles. Irmãos, só para que a gente possa ter uma noção rápida e fácil, qual era o problema dos fariseus? Qual era o problema da elite religiosa da época, contemporâneo do tempo do Senhor Jesus? Contemporâneo do Senhor Jesus. O que acontece? Eles olhavam muito a parte externa, a parte de obediência à lei, nos rituais, nos cerimoniais, nas vestimentas, instaurando diante da praça para que as pessoas vissem, em pé dentro dos templos, para que as pessoas percebessem. Tá entendendo? Então eles se preocupavam muito com a parte externa. Jesus criticou eles certa vez, chamando eles de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Caiado quer dizer passado cal, uma tinta. Mas vamos trazer para o nosso dia hoje. Você pega um sepulcro, você coloca cerâmica nele, ou porcelanato, seja que for, ornamenta todo ele. Mas o que é que ele guarda dentro dele? Ele tem ali podridão ali dentro dele. Ele tem ali restos mortais que se apodreceram. Então Jesus, quando chama eles de sepulcro caiado, é porque eles se preocupavam muito com a parte externa, com os cerimoniais ali da lei, com as liturgias, com tudo aquilo ali que envolvia ali o culto ali, e aquelas ordenanças da lei, e muito mais do que isso. Eles também tinham uma grande preocupação do que eles viviam fazendo e guardando as tradições dos mais antigos, dos antepassados deles, dos pais deles. Eles viviam guardando as tradições. E o Senhor Jesus Cristo olha diante disso e diz: vocês são um sepulcro caiado. Chama eles de hipócrita. O que é uma pessoa ser hipócrita? É uma pessoa ser falso. É uma pessoa demonstrar somente o que está no exterior. Ele não demonstra a atitude dele interna. Muitas pessoas podem estar dentro de um culto assim, olha. Ele olhando atentamente para o pregador falando, mas o pensamento dele está totalmente distante. Ele está com o pensamento num trabalho, numa festa, num videogame, em qualquer outra coisa. Mas olhando atentamente. E as pessoas dizem: rapaz, fulano prestou atenção do início ao fim. Mas o seu interior não condiz com o que está acontecendo no seu exterior. Então, por isso que eles pegavam profundo contra os publicanos, criticando os publicanos, criticando os pecadores,
criticando aquela nação de Israel mais simples, que não fazia parte da elite religiosa. O Senhor Jesus Cristo aqui, irmãos, ele vai dizer algo que no capítulo 9 de Mateus, que é preciso, irmãos, que nós tenhamos um certo zelo e um certo cuidado. Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo passa na coletoria, Mateus era o publicano. Quando o Senhor Jesus Cristo passa na coletoria, o Senhor Jesus Cristo chama Mateus. E Mateus, ele começa seguindo o Senhor Jesus. De imediato, deixa tudo, começa seguindo. Mateus possivelmente fez um banquete na casa dele e chamou os seus amigos. Quem os amigos de Mateus? Os publicanos, os considerados pelos fariseus como pecadores. E ele chama aquela multidão. E Jesus está onde ali, irmãos? Ele está naquela refeição ali. Ele está naquela refeição ali com aqueles publicanos e pecadores. Os fariseus, aquelas pessoas que desprezavam, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, ele começa dizendo que eles tinham zelo pelo que era de Deus, mas não com entendimento, porque eles desprezavam a justiça que vem de Deus, querendo colocar em prática a justiça deles mesmos. Então, o que é que acontece? Aí, quando eles falam para os discípulos, por que o mestre de vocês, ele come com publicanos e com pecadores? Aí o Senhor Jesus Cristo escuta, irmão, e diz assim no versículo 12, Mateus 9, 12. Mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Ele está falando de pessoas doentes, por que aqui? Não tem nada a ver, ele está fazendo aqui uma comparação aqui. Ele está pegando aqui pessoas sãs, são as quais? As que não têm pecado. E as pessoas doentes, as pessoas que têm pecado. Então, quando ele diz assim, olha, disse e lhe disse, os sãos não precisam de médico. Ele está dizendo, olha, os justos, eles não precisam ser justificados. As pessoas que não têm pecado não precisam de um Salvador. Então eu não vim para essas pessoas. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Os sãos não precisam de médico. Os que não têm pecado não precisam de um Salvador. Por quê? Porque os fariseus, eles não eram humildes, irmãos, para reconhecer a sua pecaminosidade. Eles acreditavam que, vou trazer para os nossos dias um pouco, viu? Eles pensavam que o quê, irmãos? Por irem à igreja todos os dias, que eles por pregarem a palavra de Deus, porque eles louvavam bonito, porque eles dirigiam um culto bonito, porque eles faziam parte daquela comunidade ali, eles acreditavam que eles estavam salvos por conta daquilo que eles faziam. E tem que se ter cuidado com isso, irmãos. Não é bem dessa forma. Nós somos salvos não pelo que fazemos. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele disse em João 6, versículo 29, algumas pessoas perguntando a ele, mais ou menos no versículo 28 do capítulo 6 de João, o que é a obra que a gente deve fazer do Pai? E Jesus disse, a obra do Pai é essa, que vocês creiais naquele que por Deus foi enviado. Então, qual é a obra para que o homem seja salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Não é crer no Senhor Jesus Cristo mais alguma coisa, não. Não existe esse mais. Porque quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você sente desejo de ir à igreja todos os dias, você sente desejo de pregar, você sente desejo de orar, você sente desejo de cantar, de dirigir o trabalho, de participar todos os momentos da palavra de Deus. Você sente desejo de praticar obras de caridade. Você sente esse desejo porque você é nascido de Deus. Não é eu participando todos os dias da igreja, louvando, pregando, que eu vou me tornar um servo de Deus. Não. Se todos os dias eu vou para a igreja, isso são apenas sinais,
do que de fato eu já sou, do que aconteceu na minha vida. Então a gente não pode pensar, irmãos, que é aquilo ali que nos salva, que é aquela nossa obediência, não, ali todos os dias e fazendo, não. A gente faz aquilo porque a gente ama fazer, porque nascemos de novo. E o que a gente ama é trabalhar para o Senhor, é ajudar, é contribuir de alguma forma. Então, irmãos, o que acontece? Jesus está dizendo assim, olha, os que estão com saúde não precisam de médico, e sim os doentes. De fato, quem está doente é quem precisa de médico. Se uma pessoa está doente, ela vai sim atrás de médico, porque ela reconhece que eu estou doente e eu preciso de uma ajuda de um profissional, de alguém que possa me ajudar, de alguém que possa me passar um medicamento ou um tratamento para me revitalizar, para me dar vida. Então, justamente é isso. Jesus disse, olha, eu quero que vocês aprendam misericórdia e não sacrifício, misericórdia e não holocausto. Misericórdia, vocês têm que ter misericórdia, porque eles não tinham misericórdia, irmão, dessas pessoas, desses pecadores, eles não tinham, eles não queriam associação nenhuma. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele se associava com os publicanos, com os pecadores, independente de quem fosse, e ele tinha um objetivo, e não outro. Aqui em Lucas, capítulo 19, Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele diz assim, olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então os fariseus não tinham essa misericórdia. Eles olhavam aqueles publicanos como aquela parábola, como aquela parte onde o publicano e o fariseu vão para dentro de um templo orar. O fariseu bota a mão no peito, porque ele não era humilde, acreditando, arrogante. Ele olhava para o céu e dizia, muito obrigado por eu pregar, por eu orar, por eu dar dízimos, ofertas, por eu não beber, por eu não isso, aquilo outro, e por não ser igual aquele publicano. O publicano, irmão, cheio de humildade, cheio de acreditando ser totalmente indigno de entrar na presença do Senhor. Ele baixa a cabeça e diz, tem misericórdia de mim, Senhor, pobre pecador. Então, a gente já entendeu, acredito que muito, quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. Irmãos, vejam só. Nós temos que aprender, irmãos, o seguinte. Nós somos totalmente merecedores da graça do Senhor. Totalmente merecedores da graça do Senhor. E que nós temos que ter essa sabedoria, irmãos, para com aqueles que são de fora, para mostrar a eles o Senhor Jesus. A gente não vê o Senhor Jesus, irmão, em nenhum momento com publicanos ou com fariseus, seja lá com quem fosse. O Senhor Jesus Cristo, ele perdendo o tempo, mas ele aproveitava todo o tempo que ele tinha com um único objetivo, irmãos, que era 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz, porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo se preocupava unicamente nisso, irmãos, unicamente nisso, em glorificar a Deus, em ir atrás das ovelhas perdidas, para que ele pudesse salvar cada vida que se arrependesse. E esses publicanos aqui, a Bíblia diz no capítulo 15 de Lucas, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles tinham desejo, eles tinham sede de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Isso muitas vezes homossexuais, não é isso? E entre outras coisas, mentirosos, falsos, ladrões, seja lá o que for, muitas vezes se aproximam e as pessoas rejeitam, desprezam e não têm o desejo e a coragem de apresentar o Senhor Jesus Cristo, porque só tem um problema no mundo, irmãos, que resolveria todo o problema da humanidade, é o pecado, consertar o pecado. E qual é a solução para ele? Cristo. A solução é Cristo. Então, todos esses publicanos, esses pecadores, eles se aproximavam, ladrões, se aproximavam do Senhor Jesus
para ouvir o Senhor Jesus Cristo, no desejo de ouvir, de entender, porque Jesus disse: a palavra que eu vos tenho dito é vida e é espírito. E eles tinham desejo de se aproximar e de ouvir aquelas palavras que eram vida e espírito. Tanto é que a gente vê conversões aqui de publicanos e de muitos pecadores, irmãos. Irmãos, e outra coisa, todos são pecadores, infelizmente. Tanto os fariseus não tinham humildade suficiente para reconhecer que eles eram pecadores, como muitas pessoas hoje do nosso dia, contemporâneas nossa, que vivem nos dias de hoje, eles não acham que são pecadores. Ou que a dívida deles diante de Deus é coisa boba. Por quê? Porque eles vão à igreja, eles rezam ou oram, eles cantam ou pregam ou fazem homilias, ou eles fazem uma obra de caridade, estão salvos por isso. E não, irmãos, são pecadores e que precisam de uma única solução, que é o Senhor Jesus Cristo. E esses publicanos aqui se aproximavam de Cristo para ouvir Ele. Só que os fariseus, quando viram aquilo, irmãos, que diziam que Jesus era amigos de publicanos e pecadores, aí o Senhor Jesus Cristo escuta os fariseus dizendo, se aproxima para ouvir Jesus, e está lá os fariseus olhando. Aí dizem o que, irmãos? Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Vê a indignação deles contra o Senhor Jesus Cristo, a acusação dele mais uma vez. Eles não tinham misericórdia, irmão, daquelas pessoas. Eles não se aproximavam das pessoas pecadoras, dos publicanos. Eles nem sequer, irmãos, eles paravam para ensinar aquelas pessoas a honrar, a glorificar a Deus. Porque eles faziam somente uma coisa, irmãos. Eles se preocupavam apenas com a parte externa. Eu e você precisamos aprender, irmãos, e ter misericórdia das pessoas que são tão pecadoras como nós. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que elas são piores do que nós. A gente sempre faz assim, irmãos, veja. Eu tenho que olhar a minha moralidade, como é que ela está. E sabe por onde é que nós devemos olhar, irmãos? Através da Bíblia. A minha santidade, através da Bíblia. Mas muitas vezes, eu e você, a gente faz assim, olha para uma pessoa e diz, olha, eu sou até mais arrumado do que fulano. Fulano faz isso, aquilo, outro. E nós não olhamos para dentro de nós. O Senhor Jesus Cristo, ao ouvir isso aqui, ele ficou com aquilo ali, olhando aquela situação ali, e ele propôs 3 parábolas. E essa última aqui, a do filho pródigo, ele começa justamente mostrando o filho pródigo, ele comparando ao publicano, que era o pecador, e o filho mais velho, ele como os fariseus, que não aceitou a conversão, o retorno do filho e o perdão oferecido pelo pai. Nós iremos, se Deus quiser, hoje estudar apenas do versículo 11 até o 24. E diz assim, irmãos, continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Irmãos, o que acontece aqui? Veja, mas o mais moço deles disse, o versículo 11, continuou, certo homem tinha 2 filhos. Vejam só, nós somos filhos de Deus, mas toda a humanidade, ela em relação à criação, foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e por mais pecador que o homem ele seja, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado não conseguiu destruir isso totalmente. O que é que acontece, irmãos? Vejam só. Uma pessoa, por mais pecador que seja, ele consegue descobrir uma vacina para uma doença gravíssima, ele consegue fazer uma obra de arte, ele tem inteligência para criar algo, e tudo isso, Deus ele é criador. O homem ele consegue criar as coisas, mesmo ele sendo um pecador, como ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele consegue criar. Deus ele ama. O homem mesmo sendo pecador, ele consegue amar alguém ou alguma coisa.
Deus, ele consegue, o homem consegue até praticar atos de justiça. Mesmo ele sendo um ímpio, um pecador, ele consegue praticar alguns atos de justiça. Então tudo isso demonstra, irmãos, toda a riqueza que o homem, através criado por Deus, ele desfrutava, como tanto o filho pródigo como o filho mais velho. Eles desfrutavam da mesma criação e de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. Porque esse pai aqui dessa história, ele é quem? Ele é Deus. E o filho pródigo, tanto o filho pródigo representa o publicano, o pecador arrependido, e o fariseu e o filho mais velho, ele representa o fariseu, ele representa aquela pessoa que está no mundo, que ele é apenas um religioso, que ele não aceita o perdão. Então, irmãos, o que é que acontece aqui? Todos os homens, ele têm o benefício, eles têm virtudes que são dadas por Deus. Tá entendendo? Porque mesmo sendo pecadores, mas eles conseguem, eles têm virtude. E eles conseguem fazer coisas boas, como dar um prato de comida, como amar, como respeitar alguém, ou praticar um ato de justiça, ou ele é criativo, ele consegue. Tudo isso são benefícios dados por Deus. Mas o que é que acontece com esses benefícios que são dados por Deus? Vai acontecer o que aconteceu com esse filho pródigo, irmãos. Esse filho pródigo, ele chegou perto do pai e ele disse: pai, eu quero a parte dos bens que me cabe. E essa parte dos bens que cabia àquele filho só podia ser passado para ele como herança a partir que o pai morresse. Então aquilo ali talvez tenha causado um grande sofrimento, uma grande dor naquele filho, naquele pai. Por ver aquele filho pegar aquele bem, aquelas virtudes, porque Deus, ele criou um homem à imagem e semelhança dele. Ele designou o homem para que tomasse conta da terra. E o homem preferiu desobedecer a Deus. Preferiu desonrar a Deus. Preferiu abandonar a Deus, como é dito aqui em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 1, a partir do 18, que diz assim, olha. A partir do 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram glória, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes os corações insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu coração entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, o que é que está dizendo aqui? Essas pessoas, irmãos, todos os homens na face da terra foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus deu sabedoria, entendimento, deu virtudes ao homem. Só que o homem pecador, como esse filho pródigo aqui, ele preferiu se distanciar de Deus. Ele preferiu se distanciar de Deus e viver de acordo com a sua própria mente. Ele, por sua arrogância, o homem, preferiu viver sendo guiado pela sua mente. Então Deus abandonou essas pessoas para que elas vivessem. Quer viver de acordo com a sua mente? Filho, você quer a parte dos bens que lhe cabe? Eu sei o que você vai fazer com ela. Você é um filho imaturo e eu sei o que você vai fazer com ela. Tá aqui, olha. Mas você foi criado à minha imagem e semelhança. Eu te dei sabedoria, eu te dei inteligência, te dei força, saúde, virtudes. Tudo que você tem foi dado a você, porque você foi criado à imagem, a minha imagem e a minha semelhança. Mas eu sei que você vai desprezar tudo isso. E o filho foi e pediu ao pai:
Mas o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O pai foi, pegou, deu aquela parte dos bens àquele filho. E aquele filho, o que é que acontece, irmãos? Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, já era tudo caso pensado. Ele pediu a parte dele, não passou muitos dias e foi embora. E foi gastar, desperdiçar, ocupar o seu tempo com o que não glorificava a Deus. Essa passagem aqui desse filho pródigo, pegando aquela parte da herança que o pai deu a ele, e ele partiu para uma terra longínqua, para gastar, para desperdiçar aquele dinheiro. Por isso que se diz filho pródigo, porque o que é pródigo é um gastador. Ele foi desperdiçar, foi dissipar de uma forma dissoluta aquilo ali, dissolutamente aquilo que o pai dele tinha dado a ele. Quantos estão no mundo que foram criados por Deus, que têm todos os benefícios que esse filho tem, e eles preferem desperdiçar com aquilo que não glorifica a Deus. Você que está ouvindo pode ser um desses. Infelizmente, que tem passado a sua vida com tudo que Deus te deu de sabedoria, de entendimento, de saúde, e não tem procurado glorificar a Deus. Você olha para você mesmo e faz uma aferição do que é justo, do que é louvável, do que é amor, do que é retidão, do que é moral, do que é santidade. Você está olhando em você mesmo, como os fariseus, eles olhavam nele mesmo, apenas a parte externa. E eu vou lhe dizer uma coisa, você tem que olhar para a Bíblia, porque ela vai te revelar verdadeiramente qual é a forma de glorificar a Deus, de amar a Deus. Você tem que cair em si como esse filho pródigo ele caiu em si. Não basta a gente dizer assim, olha, não, eu sei que existe Deus, não, eu confio em Deus. Aí a gente diz assim, olha, a Bíblia é a única forma de verdade. O irmão está dizendo que a Bíblia é a única forma de verdade. Mas eu não concordo muito. Mas você concorda que existe Deus. E de onde foi que você tirou essa ideia de que existe Deus? Qual foi o livro que você tirou essa ideia de que existe Deus? Porque se você acredita em Deus, e essa história de Deus, ela é contada na Bíblia. Então, se a Bíblia ela é inerrante, ela não tem erro, então de fato Deus ele existe. Mas se a Bíblia tem alguma parte nela que não é de confiança, então Deus também pode não existir. Jesus também pode não existir. E como a Bíblia diz, a gente coma, beba e depois vai morrer e pronto. Então você tem que repensar essa sua história. Você tem que olhar e ver se de fato Deus existe, e eu sei que a existência dele é narrada na Bíblia. Eu não posso duvidar da Bíblia, porque a partir do momento que eu duvido da Bíblia, eu duvido da existência de Deus. Porque o único lugar onde é narrada a história de Deus é na Bíblia. Então continuemos, irmãos. Todos os benefícios que esse jovem ele conseguiu do pai, ele desperdiçou. E isso é o pecador no mundo, desperdiçando todos os benefícios que Deus concedeu a ele. E quando eu falo pecadores, irmão, muitas vezes a gente pensa que é assim, olha, homicidas, estupradores, não que não seja. Não que não seja. Mas muitas vezes a gente só volta a olhar para isso. Mas uma mentira, um olhar para uma mulher que passa no meio da rua, um olhar indecente, um olhar de uma mulher para um homem no meio da rua indecente, algo de ruim que eu penso. Quando eu sei fazer o bem e eu não faço, eu estou desperdiçando essa herança que meu pai me deu. Eu estou desperdiçando os benefícios que ele me deu. Por ter sido criado à imagem e semelhança dele, a inteligência, o amor, tudo eu estou desperdiçando.
Então esse filho desperdiçou, ele gastou dissolutamente. O versículo 30, irmãos, vai dizer como foi que esse filho gastou. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ou seja, como foi que ele gastou esses haveres? Com meretrizes, de uma forma vã, de uma forma devassa, acabando tudo que tinha, talvez com orgias, com bebidas, com mulheres. Ele desperdiçou tudo isso. E ele continua aqui, olha. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. O pecado ele sempre gera consequências, irmãos. E a principal consequência dele é terrível. A Bíblia diz que a alma que peca, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E a morte, essa morte que se fala, não é a morte física, porque a morte física, praticamente todos morrerão. Mas ele fala da morte eterna. Que o salário do pecado é a morte eterna. Aí o que acontece, irmãos? Isso gera consequências. Isso gera problemas, dificuldade. E esse filho, passando essas consequências, ele pegou os bens que ele tinha, ele começou gastando, ele olha para um lado, para o outro, e agora? Veio agora uma dificuldade. E agora eu vou fazer o quê? Ele foi fazer, irmãos, o que para um judeu era impensável, era ser maldito. Ele olha, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Quantas vezes, irmão, por conta de coisas que você faz, você tem que se submeter a certas coisas que são vergonhosas? Porque um abismo chama outro abismo. Algo de errado que eu e você cometemos ou qualquer pessoa comete, ela vai aumentando a gravidade e vai chamando outras questões. Tá entendendo? Então, ele passou agora aqui a cuidar de uma coisa que isso era impensável para um judeu. Trabalhar com porcos ou cuidar de porcos. Mesmo assim, ele foi por conta da necessidade que ele tinha. Versículo 16. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mesmo que ele mendigasse, mesmo a necessidade dele tendo se agravado tanto, ele não tinha como comer. Mesmo ali se agregando àquele homem, trabalhando para aquele homem ali, ele não tinha nem o que comer, irmãos. E essa é uma das consequências do pecado, não a fome propriamente dita, mas são consequências que nos trazem sofrimento e dor. Tá entendendo? Destruição de família, perca de amizade, é o que o pecado ele faz na vida. O diabo ele promete liberdade, irmãos, mas ele escraviza. O pecado ele dá uma ideia de que promete vida, mas de fato o que ele traz é a morte. O versículo 17 vai fazer uma narrativa agora aqui, irmãos, que é uma coisa, os dois pontos principais dessa história aqui. É o arrependimento desse filho que estava no mundo desperdiçando todos os benefícios que Deus deu a ele, e o momento onde ele pega aqui se arrepende agora. E ele diz assim, olha, então caindo em si, o que é caindo em si? Mateus capítulo 5, versículo 3 e 4, ele diz assim, olha, o que é cair em si? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito, irmão? É ele reconhecer que dentro dele, que ele é um pecador. É ele reconhecer que ele precisa de perdão. E o versículo 4 é o seguinte, irmão. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E por que choram, irmãos? A gente vê uma passagem em Jó.
Jó capítulo 42, versículos 5 e 6 diz assim, olha: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó passou a realmente ver quem era Deus, entender a santidade de Deus e ver quem de fato Jó era. Veja o que ele vai dizer: mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino. Jó se abominava, ele reconhecia que seu espírito era pobre, porque ele conheceu de fato o verdadeiro Deus. E me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, sempre eu dou um exemplo assim, o seguinte, veja. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você lê a Bíblia e orar, mais você vai perceber que você é necessitado de salvação. Porque quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, mais você vê a grandiosidade de Deus e você percebe a sua carência, a sua necessidade daquele Deus provedor, daquele Deus que faz as coisas, traz as coisas de onde não existe, ele traz a existência, daquele Deus que dá vida, que vivifica, que purifica, que guarda, que protege, que intercede, que cuida de cada um daqueles que se aproximam dele com o coração quebrantado e abatido de espírito. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Bíblia, não é um Deus criado pelo homem, mas é o Deus da Bíblia, porque nós não podemos criar um tipo de Deus. O meu Deus não, irmão, é o Deus da Bíblia. O Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia, é o Deus que a gente tem que aprender quem ele é, conhecer quem ele é. E esse filho pródigo aqui, irmão, ele caindo em si, ele vai começar a ver agora tudo que ele fez e ele vai ver que foi consequência dos erros dele. Irmão, vejam só, é muito bom quando a gente aprende com sabedoria. Você errar, olhar para uma pessoa e dizer assim: rapaz, eu errei, eu vou lá pedir desculpa. Desculpa, fulano. E outra coisa é quando você erra e você olha assim e diz: não, é umas palavras boas, tal, legal, mas eu preciso fazer isso ainda, aquilo outro, organizar minha vida, ou isso tal. Aí vem a dificuldade. E Deus, ele pode até te conceder misericórdia. Vem a dificuldade para você perceber de que você é vulnerável, de que você é pecador, de que você precisa do auxílio de Deus. Este filho pródigo, ele caiu em si, mesmo depois que tudo que ele tinha feito, irmão. E mesmo assim, olha, ele fez tudo isso, mas ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Vejam, irmãos, o arrependimento. Ele fez, ele idealizou, ele disse: não, essa minha vida não está certa. Eu tenho que organizar a minha vida, e para organizar a minha vida só tem uma solução. Eu vou voltar para o Pai, vou voltar para aquele que me criou, vou me render aos pés dele e declarar a ele que eu sou totalmente dependente dele para tudo na vida. Foi o que esse filho aqui ele fez. Ele entendeu que ele precisava daquele retorno, mas ele não ficou somente naquele pensamento, ele teve atitude, ele teve ação. E ele se levanta daquele lugar, ele diz: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O filho vinha caminhando longe, talvez todo maltrapilho, acabado, magro, talvez desfigurado dos sofrimentos, das dores que tinha passado, envergonhado, porque ele vinha se aproximando mais uma vez do pai, envergonhado, quando ele disse que não era digno de ser nem reconhecido como filho, mas somente como um empregado dele. Ele indigno de entrar na presença do pai, mas ele vem de longe, e aquele pai, irmãos, é como se estivesse aguardando aquele filho, o retorno do pecador arrependido. É como se o pai estivesse lá de braços abertos, olhando para aquele que um dia desprezou todos aqueles benefícios, ele retornasse para que aquele pai fizesse isso aqui, ó. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Esse, irmão, aqui é a parte principal dessa história que o Senhor Jesus Cristo está querendo mostrar. É que o homem, por mais pecador que ele seja, quando ele se arrepende,
Deus perdoa ele totalmente, irmãos, porque o filho dele deu a vida na cruz, pagando inteiramente, encravando naquela cruz inteiramente toda a dívida do homem. Colossenses capítulo 2, versículo... Colossenses capítulo 2, versículo 14. Primeiro Colossenses 2, versículo 14. Ele encravou inteiramente a nossa dívida. Hebreus 7, versículo 25, ele diz que Cristo ele é suficiente para salvar completamente todo aquele que se aproxima de Deus através dele. E ele vive para interceder por ele. Esse filho vai, se aproxima do pai, e o pai, ele vê aquele filho no caminho, e compadecido dele, correndo, o pai corre ao encontro do filho. Ele não esperou o filho vir. Tô aqui, ó, deixa ele vir. Não, ele correu, irmãos, ele foi atrás. E sabe como foi que o pai correu atrás desse filho que se havia perdido aqui? Enviando seu filho Jesus Cristo. Porque no capítulo 19, aqui de Lucas, Jesus diz no versículo 10: porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Quando ele está dizendo que o pai corre para buscar aquele filho arrependido, como foi que ele correu? Através de Cristo, que veio buscar e salvar o perdido. Ele correu, irmãos, ele não quis saber de nada. Ele veio buscar, porque a Bíblia diz o que aqui, olha, no capítulo 15 de Lucas, no versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Todos todos na face da terra necessitam de arrepender-se, irmãos, todos, porque todos são pecadores. Só que os fariseus, eles não se achavam pecadores, como muitos de nós, como muitos que estão vendo esse vídeo aqui, olha, eles não acham que são pecadores, mas eles precisam do Senhor, eles precisam de Cristo para que eles tenham vida. E esse pai, ele correu e abraçou aquele filho. E o filho, ele quando diz assim, olha irmãos, olha, qual foi a frase que o filho tinha dito? Eu vou voltar, vou dizer a meu pai, ó pai, eu sei que eu pequei contra os céus e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me receba ao menos como um empregado teu. Quando ele começa dizendo a frase, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai que ele começa dizendo aqui agora, irmãos. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Irmãos, esse pai está dizendo o que aqui, irmãos? Ele está falando aqui, olha, a roupa representa o quê? A roupa que ele mandou trazer. Ele diz, porém disse ao servo, trazei depressa a melhor roupa. Ou seja, ele estava enchendo o filho de honra. Ele estava honrando o filho. Honrarias. Ele diz, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo, da autoridade novamente na casa do pai. O pai estava recebendo, estava perdoando ele totalmente, honrando ele, dando roupa nova a ele, dando o anel no dedo dele, demonstrando a autoridade. O pai estava dando a ele sobre novamente as coisas do pai. Coloca sandália nos pés dele. Por quê? Porque os escravos andavam descalço. Então ele estava recebendo aquele filho não como um escravo, mas como um filho. Ele perdoou, ele vestiu ele de roupas novas, ele colocou um anel no seu dedo representando a autoridade, colocou sandálias nos seus pés, mostrando que ele não era escravo, mas ele era dono daquilo ali, ele fazia parte, ele era filho, ele tinha aquela herança ali do pai. E ele diz, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e alegremos. O que é que isso quer dizer, irmãos? Ele está dizendo um novilho preparado, que era preparado para uma ocasião especial. É justamente qual é a ocasião especial aqui? Ele diz aqui, ele explica, olha, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Essa é a alegria que Deus sente, a alegria nos céus de o homem se aproximar de Deus, porque Deus ele não rejeita um coração arrependido, um coração contrito, ele não rejeita. E o passo que ele fez foi de perdoar, e ele devolveu
tudo aquilo ali, e ele encheu de glória o filho ali novamente ali, com o seu perdão. Deus, ele é misericordioso. E eu queria dizer a você, se você está assistindo esse vídeo, e se você... Porque quando a gente fala assim que não crê no Senhor Jesus, muitas pessoas dizem, eu tenho Jesus no meu coração. E eu já vivenciei algumas situações com algumas pessoas que fizeram alguma situação. E eu disse assim, olha, vocês têm fé em Deus? Temos. Eu digo, mas olha, quem tem fé em Deus, ele vive dessa forma? Eu só perguntei, pessoal. E a resposta, sabe o que foi? O silêncio. Baixaram a cabeça e fizeram silêncio. Porque de fato, todos são pecadores. E todos precisam de se arrepender. Eu não posso fazer uma aferição se eu sou pecador ou não, se eu preciso de mais santificação ou não, pela minha própria consciência, não. Eu tenho que olhar na Bíblia e ver o que é que a Bíblia diz. O que eu preciso fazer para que eu possa glorificar a Deus. Eu sei de uma coisa, meu amigo, meu irmão, que você precisa olhar para Cristo. E você precisa ter consciência de que você precisa dele inteiramente. E de que você deve dedicar também sua vida buscando a Ele e conhecendo a Ele. Porque Ele diz, olha, em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe.